Olá, que a graça e a paz de Jesus seja na sua vida. E nós estamos aqui hoje para compartilhar algumas coisas a respeito do reino de Deus, mas sobretudo para dar início a um projeto, a um momento de comunhão junto, de compartilhamento juntos aqui nessa mesa espiritual pela internet, a partir desse nosso canal, da Arena Apostólica Church, da nossa plataforma no Instagram. E a gente espera que esse tempo seja um tempo onde você possa ser abençoado, possa ser edificado no Senhor. É o nosso momento de devocional. Então, a partir de hoje, de segunda a sexta-feira, eu quero convidar você para sempre a esse horário, às 18 horas da tarde, na viração do dia, estar junto com a gente aqui pela plataforma do Instagram, da Arena Apostólica Church, e partilhar a palavra do Senhor com a gente, poder fazer o seu devocional juntamente conosco enquanto comunidade. E eu quero te convidar também para enviar esse link, essa transmissão ao vivo para outras pessoas que podem nos acompanhar e que você quer que sejam edificadas através dessa live aqui. Então, por favor, compartilhe e abençoe mais alguém. Serão 20 minutos, 30 minutos talvez, de reflexão, de comunhão, de devoção, para que a gente faça aqui o nosso devocional juntos, enquanto comunidade, e possamos ser abençoados. Então compartilhe aí, em nome de Jesus. Eu já estou vendo alguns irmãos nossos aqui, a Natália, Lisboa, beijo Natália, que bom que você está aqui, a Andresa está aqui também, beijo Andresa, Deus abençoe. Alguns irmãos nossos estão se encontrando aqui também para que a gente possa ter essa comunhão juntos em Cristo Jesus e possamos partilhar um pouco da sua palavra. Manda para alguém essa live, abençoe alguém a partir de hoje, sempre das 18 às 18h20, 18h30 talvez, nós vamos estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, num pequeno devocional no nosso dia, sempre de segunda a sexta, não todos os dias, obviamente, da semana, mas de segunda a sexta vai ser o nosso tempo aqui de comunhão e de partilha da palavra do Senhor. E esse nosso primeiro momento de partilha, de comunhão, eu quero trazer um texto, eu quero compartilhar com vocês um texto para que a gente possa meditar junto, e foi um texto que eu meditei durante o dia hoje, que está lá em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Se você tiver Bíblia, puder utilizar a sua Bíblia aí, nesse momento, para que a gente possa juntos compartilhar. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Você está convidado aí a participar com a gente desse devocional e enviar para outras pessoas para que elas possam ser igualmente abençoadas em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25. E antes que eu compartilhe um pouco sobre esse texto, eu queria te lembrar que Deus é um Deus de caminho. Deus é um Deus que nos convida a uma caminhada. Jesus se apresenta como um caminho de Deus. E essa caminhada, um caminho não, o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa caminhada é exatamente para que a gente possa conhecer mais a Deus. E em conhecendo mais a Deus, nós possamos ser surpreendidos por quem Ele é. Então, a gente precisa estar aberto a essa surpresa de Deus, a esse momento da caminhada em que a gente já não tem mais o controle, em que a gente já abriu mão do controle e está disponível para ser verdadeiramente surpreendido por Deus. Porque esse é o propósito de caminho. É por isso que Deus é um Deus de caminho. Para que no decorrer do percurso Ele se revele a nós. Ele nos faça mais maduros, Ele nos faça mais agradáveis segundo o propósito, o conselho da sua vontade. Esse é o propósito de Deus, em nos convidar por esses caminhos. Então, a gente deve fazer planos? Claro que deve fazer planos. Com certeza devemos fazer planos. Mas a gente precisa estar flexível para aquilo que Deus quer fazer no meio do caminho e não foi planejado. Talvez a nossa maior dificuldade com Deus é entrar em coisas as quais nós não planejamos. Talvez a nossa maior dificuldade com Deus é aceitar aquilo que Ele planejou quando o que Ele planejou conflita com aquilo que nós projetamos. E essa flexibilidade é necessária para andar com Deus. Por isso Deus é um Deus de caminhos. Porque nesse caminho no qual nós vamos andar com Ele, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Não são só as coisas eclesiásticas que cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Um caminho errado que você pegou
no trânsito ou na vida, ambas as coisas podem cooperar para o seu bem. E o que Deus tem são pensamentos de paz, e Ele vai nos levar de glória em glória. Ele não vai nos levar de glória em coisa pior. Ele não vai nos levar de um momento bom a um momento ruim, não. Ele vai nos levar de glória em glória. Então todas as coisas cooperam. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês, aquilo que está em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Enquanto isso, você está sendo convidado a participar com a gente desse momento devocional de compartilhamento da palavra, inclusive enviando essa live para outras pessoas. Estou vendo aqui o Amauri, nosso irmão querido, Deus abençoe a Amauri, a Bia está por aqui, a Cleide, o Patrício, o Eric, todos os irmãos aqui da casa, Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus. E eu quero então ler o texto de Mateus, do Evangelho de Mateus, do capítulo 25. O texto diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas, dormiram todas, adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, ou para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, antes ide aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Esse é um texto conhecido do Evangelho, é o chamado texto ou parábola das virgens. Eram 5 virgens. Eram 5 loucas e 5 prudentes, mas todas elas eram pontuais. Entenda isso em nome de Jesus. Todas elas eram pontuais. Eram 5 loucas e 5 prudentes, mas todas elas eram pontuais. E talvez a grande pergunta que a gente precisa se fazer, que nós devemos nos fazer ao ler essa parábola de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 25 é: como nós estamos organizando a nossa vida? Porque é isso que Jesus está tratando nessa parábola. Como nós estamos organizando a nossa vida. Eram 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes. Mas todas elas estavam preparadas para o casamento. Todas elas estavam no local onde o noivo viria para se encontrar com o noivo. Todas elas tinham lamparinas. Para caso viesse uma noite, para caso o noivo tardasse, elas de alguma forma poderem iluminar as trevas que poderiam ali se instalar. A questão então é, não necessariamente se nós sabemos o lugar, se nós temos as ferramentas, se nós conhecemos todos os apetrechos necessários para o evento. A questão não é nem se nós temos esse evento agendado na nossa programação. A questão toda da parábola das 10 virgens é como nós nos organizamos. Nós organizamos a nossa vida a partir de dias, horas, ferramentas, apetrechos necessários para cumprir agendas, ou nós organizamos a nossa vida a partir de recursos emocionais e espirituais para encarar na vida aquilo que foge à nossa programação, aquilo que foge à nossa agenda, aquilo que foge ao nosso controle. Porque apesar de serem virgens loucas, as 5 sabiam o local, sabiam que roupa usar, sabiam inclusive que deviam levar lamparinas, estava tudo dentro de uma agenda, estava tudo dentro de uma programação, estava tudo certo, estava tudo organizado, estava tudo dentro dos planos que elas haviam feito. Elas só não estavam preparadas para o imprevisto. Elas eram inclusive prudentes. Elas eram inclusive prudentes no sentido de que elas estavam ali no lugar do casamento esperando o noivo. Elas estavam ali no lugar do casamento esperando que o noivo se manifestasse, aparecesse. Elas eram pontuais. A gente lê e a gente percebe
que o problema dessas noivas não é a teologia dela a respeito da vinda do noivo. O problema delas é o que fazer quando o noivo atrasa, quando o noivo não vem na minha programação. Será que eu tenho os recursos para viver a vida quando aquilo que eu espero de Deus, quando Deus que eu espero naquele momento não se manifesta da forma, no tempo, no calendário, no cronômetro dos meus minutos, dos meus dias? Eu tenho então condições, eu tenho a vida organizada, a forma de estar preparado e ter condições emocionais e espirituais de suportar aquilo que parece ser atrasos de Deus. Porque talvez o problema de muita gente não é a sua teologia a respeito da vinda do noivo, de que está esperando o noivo. Talvez o problema de muita gente não é estar preparado para um casamento, com a roupa de um casamento, e nem mesmo de conhecer o fogo que acende a lamparina. Não, talvez o problema de muita gente é o que fazer quando os atrasos por causa do noivo começam a afetar a nossa vida. Como a gente lida com aquilo que é atraso, ou aquilo que a gente considera atraso de Deus, nos projetos que a gente estabeleceu para hoje, e que de repente não aconteceram da forma como a gente imaginava e esperava. Então uma coisa que Jesus deixa claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é que não basta ter uma teologia boa, uma teologia certa, que espera o noivo. É necessário, é fundamental, é essencial que eu esteja preparado para os atrasos do noivo, que eu esteja preparado para aquilo que foge da minha agenda, que eu esteja preparado e planeje a minha vida com recursos emocionais, para que se as coisas não saírem da forma como eu planejei, arquitetei, sonhei, esperei, fiz por onde para que assim fosse, para que todas essas coisas não me afetem a tal ponto que eu perca o principal de tudo, a direção, que eu perca o principal de tudo, o relacionamento, que eu perca o principal de tudo, porque apesar de ter a roupa do casamento, saber o local que o noivo viria, ter até a lamparina para algumas eventualidades, essas loucas perderam a oportunidade do relacionamento porque prepararam uma agenda, mas não se prepararam para os imprevistos. Prepararam uma agenda, mas não se prepararam para os atrasos. Prepararam uma agenda, mas não se prepararam com recursos emocionais para viver uma vida onde elas não estivessem no controle da programação, ou não conseguissem programar tudo aquilo que iria acontecer. Há um convite de Deus nesse dia, nessa segunda-feira, que talvez é o dia que você inicia os seus trabalhos na semana. Há um convite de Deus para que você olhe para a vida, para o reino, aonde você foi inserido por Deus, e se prepare com recursos emocionais, espirituais. Se organize, planeje a sua vida com recursos emocionais e espirituais para aquilo que pode ser os atrasos de Deus, para aquilo que pode fugir à sua programação, para aquilo que pode fazer com que você se veja sem o controle. E quando isso acontecer, você não fique desesperado a ponto de perder relacionamentos. Você não fique agoniado, agoniada a ponto de perder convívios, perder momentos, porque você está atrás de manter o controle, porque você está sofrendo as perdas de controle, porque você programou agenda, programou evento, programou até a fala talvez das pessoas, a forma como você lidaria com as pessoas, você só não se preparou para os imprevistos. Você só não se preparou para aquilo que parece ser atrasos de Deus, que você pode considerar atrasos de Deus. Tem muita gente, escute isso em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Tem muita gente perdendo a possibilidade de viver intensidades, de viver relacionamentos mais profundos, mais íntimos, de viver coisas mais próprias de uma relação, porque elas estão preparadas para encontrar alguém, elas só não estão preparadas para perder o controle desse encontro. Elas estão preparadas para um horário, elas são pontuais, mas nas suas pontualidades elas estão se perdendo
estão se atrasando. Estão atrasando as relações. Não tem nada de errado em esperar Jesus voltar. Não tem nada de errado em a igreja esperar o noivo. O noivo vai vir. Jesus vai voltar. O grande problema é ele não voltar na hora que a gente imagina, no tempo que a gente espera. Não fazer na hora que a gente quer que ele faça. E com isso, perder aquilo que é próprio da relação mais íntima. Porque a gente vai ficar preocupado em recuperar esse controle, em achar a luz, a direção, e não vai estar flexível, disponível aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer, mesmo nas mais densas trevas que a gente possa se encontrar, nas mais escuras noites que a gente possa atravessar. Essa talvez é a grande lição da parábola das 10 virgens, e é com ela que eu quero começar essa semana de devocional. Perguntando pra gente, porque eu também me coloco nessa reflexão. O que é que nós vamos fazer quando aquilo que nós programamos não sair exatamente conforme programado? O que é que nós vamos fazer se nós descobrirmos em uma altura da caminhada que, para além da roupa certa, do horário pontual, para além das ferramentas necessárias, a gente for surpreendido por algo que não está na nossa programação? E aí, quem sabe, a resposta está aqui, nessa reflexão. A resposta está em saber que todas as coisas cooperam para o bem até as faltas. E que eu não preciso perder as relações porque eu perdi o controle delas, por exemplo. De que eu não preciso perder as oportunidades porque eu perdi a programação ou porque alguma coisa naquela oportunidade saiu da minha programação. Eu posso viver uma vida mais leve, mais flexível, sabendo que apesar de toda a preparação que eu possa viver e tudo que eu possa fazer para organizar, para planejar a vida, o evento, o relacionamento, coisas vão sair sim do meu controle. Vão acontecer coisas para as quais eu vou me sentir despreparado, inapropriado, envergonhado. Mas isso não significa dizer que por causa disso eu vou perder o relacionamento. Mas isso não significa dizer que por causa disso eu vou perder a oportunidade. Mas isso não significa que por causa disso eu vou perder a paz. Mas isso não significa dizer que por causa disso, que foge ao meu controle, eu vou perder a certeza de que além de esperar o noivo, eu estou vivendo um processo de dependência num caminho com Deus, onde o que importa não é o quanto eu estou preparado para alguma coisa, para algum evento, para alguma oportunidade, para alguma pessoa, para alguém. Não, o que importa é o quanto eu estou flexível para ser surpreendido por Deus naquilo que eu não estou preparado. Tem gente que consegue ser pontual, mas na sua pontualidade continua sendo atrasado. Porque a sua vida está organizada, a sua pontualidade está organizada somente nos dias, horários, no calendário, no relógio. Mas não está organizado nos sentimentos. E aí se torna atrasado na relação porque fica preso a um sentimento que não é próprio daquele momento. Exatamente porque não consegue avançar e fica ressentindo. Ressentindo coisas que já deviam ter passado. Ressentindo coisas que porque não saíram do seu jeito, na sua programação, o magoaram, a magoaram. E o Senhor está dizendo a você nessa tarde, nessa viração do dia, nesse momento de encontro, nesse devocional, o Senhor está nos convidando a essa reflexão. Prepare-se para os atrasos. Que a sua agenda, que a sua programação, que os seus recursos não estejam só organizados segundo os dias, as horas, segundo um calendário, segundo uma perspectiva, segundo uma expectativa, mas que a sua vida esteja organizada emocionalmente, espiritualmente, a ponto de você se tornar alguém flexível para as surpresas de Deus, que virão nos momentos em que a sua pontualidade não vai poder resolver, não a pontualidade do dia, não a pontualidade do calendário, mas a pontualidade, ser pontual no sentimento próprio para aquele momento, ser pontual no sentido de estar com a cabeça limpa, leve,
com os pensamentos leves, limpos para aquele momento, não preso a coisas que, apesar da sua pontualidade de dias, horários, de calendário, apesar dessa sua pontualidade, estar preparado para coisas que não têm a ver com essa realidade organizacional que você estabeleceu, com essa necessidade do controle que talvez a gente insiste em ter na vida. Mas ser pontual no sentido de estar organizado com recursos emocionais para olhar para a vida, para olhar para aquilo que está acontecendo e dizer tudo bem, todas as coisas cooperam para o bem. Saiu do meu controle, está tudo bem, todas as coisas cooperam para o bem. Não é como eu havia planejado, não é com a roupa que eu havia planejado, não é no dia que eu havia planejado, não é no horário que eu havia planejado, não é a relação que talvez eu havia planejado, da forma como eu havia sonhado. Tá tudo bem, todas as coisas cooperam para o bem. Não são algumas coisas, são todas as coisas. Se aquelas 5 virgens que eram pontuais só não estavam preparadas para viver algo para além daquilo que elas haviam programado. Se aquelas 5 virgens tivessem ficado, mesmo sem a lamparina acesa. Se talvez elas se permitissem viver algo para além daquilo que elas haviam programado, projetado, e se permitissem viver a surpresa de Deus, se permitissem a viver verdadeiramente sendo surpreendidas por Deus. Se elas se dessem a oportunidade de viver alguma coisa para além da agenda e da programação, dos dias e dos horários. Talvez essa história, que eu sei é uma parábola, mas é uma parábola para provocar uma reflexão. Talvez essa história não terminaria assim, com as portas sendo fechadas e com elas perdendo a possibilidade da intimidade da relação. Que essa reflexão seja nossa nesse dia, nessa semana que está se iniciando. Que a gente se permita ser surpreendido naquilo que nós estamos considerando talvez até ruim. Atraso é ruim para muita gente. Mas que a gente possa ser surpreendido e que a gente não perca a oportunidade da surpresa de Deus nos atrasos da vida, naquilo que sai do nosso controle e da nossa programação. Que a gente consiga viver essa semana de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, a ponto de olhar para aquilo que talvez não estava na nossa agenda e poder dizer: amém, todas as coisas cooperam para o bem. Isso não vai tirar minha paz, isso não vai me fazer perder o que é próprio desse momento, que não é necessariamente aquilo que eu quero alcançar, mas é o caminho que eu estou trilhando com Deus, que está se fazendo conhecido na caminhada enquanto eu estou trilhando. Isso não vai me fazer perder o melhor desse momento, que é isso, conhecer e prosseguir em conhecer. Que essa seja uma meditação para a sua vida hoje, e eu te espero amanhã aqui, às 18 horas, para a gente continuar o nosso tempo de devocional. Essa semana nós vamos compartilhar um pouco mais sobre isso, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, essa ideia, essa percepção espiritual de ser surpreendidos por Deus. Então, para começar hoje, nessa segunda-feira, que essa seja a reflexão que fique no seu coração. Que você possa ser surpreendido por Deus nos seus atrasos, naquilo que você considera atrasado na sua vida. Que você possa ser surpreendido por Deus naquilo que você considera fora da sua programação. Naquilo que talvez você não teve a capacidade de planejar. Mas Deus não perdeu o controle. Bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que você possa ter isso em mente, descansando o seu coração, e estando mais livre, mais leve, para ser surpreendido por Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar para que a gente possa terminar essa live e louvar a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs que estão aqui. Nossa presbítera Tânia está aqui, o nosso Renan lá de São Paulo. Deus abençoe. Saudade de você, Renan. Tem muita gente boa, nossa Flavinha, o Michael, nosso irmãozinho aqui da Consolidação. Deus abençoe. Tem muita gente aqui, glória a Deus, querida, irmãos da casa, irmãos de longe, que acompanham a gente aqui pelas redes sociais, acompanham o trabalho da Arena. E esse é o esforço, esse é o empenho nosso aqui. É dividir aquilo que o Senhor tem carregado no nosso coração. Por isso, esses dias juntos, esses momentos devocionais se chamam provocação. Não é provocação no sentido de briga, de confusão, de ir contra, não. Provocação é no sentido de ser pró, de ser a favor daquilo que é a sua vocação. Por isso você está sendo convidado a todas as semanas, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, está aqui com a gente,
para compartilhar esse devocional, esse momento de mesa, de comunhão e ser edificado em nome de Jesus. Essa semana, mais uma vez, nós vamos falar sobre isso, sobre estar disponíveis para ser surpreendido por Deus. A primeira reflexão foi essa: ser surpreendido por Deus naquilo que está fora da nossa programação. Ser surpreendido por Deus naquilo que nós consideramos estar atrasado na vida, estar atrasado na nossa história. Ser surpreendidos por Deus não por causa da nossa programação, do nosso calendário, dos nossos dias ou dos nossos horários. Ser surpreendidos por Deus porque a gente está leve, a gente está livre para viver aquilo que é de Deus para a nossa vida, ainda que a gente não tenha condições de planejar, ainda que a gente não tenha condições de considerar. E viver leve de tal ponto que nada nos prenda, nem mesmo aquilo que nós planejamos. É importante planejar? Sim. Você tem que fazer planejamentos, com certeza. Mas submeta todos esses planejamentos, todos esses planos ao Senhor. Não para que Ele necessariamente abençoe todos os seus planos, não. Mas para que você fique flexível, livre para ser flexível. E se preciso for, ser surpreendido por Deus por algo que você não planejou ou considere estar atrasado. Ser surpreendido por Deus para não perder o melhor dos relacionamentos, o melhor daquilo que Ele pode te dar na surpresa. Não ficar atarantado como aquelas 5 virgens loucas que, apesar de serem pontuais, não eram carregadas de recursos para além da sua agenda, do seu relógio. Recursos emocionais, a ponto de serem surpreendidos por Deus naquilo que não era a sua agenda, naquilo que não era o seu relógio, naquilo que não era, talvez, nem mesmo um plano do seu coração. Que você possa ser surpreendido por Deus nessa manhã. Ou nessa manhã não, nessa tarde, já está quase finalizando o dia. Que você possa ser surpreendido por Deus nessa tarde, nesses dias, nessa semana. A ponto de aquilo que te surpreende, aquilo que foge à tua programação, não te faça perder o melhor de Deus. Não te faça perder as melhores oportunidades, as melhores relações. Não te faça perder a paz, mas que você fique debaixo dessa certeza de que aquilo que você não planeja, não programa, não controla, o Deus que nós conhecemos, servimos, continua no controle. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar, e se você puder orar juntamente comigo, nós queremos encerrar esse nosso momento devocional assim, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai, te louvamos pelo encontro de tantos amigos e irmãos aqui nessa live, te louvamos pelo privilégio de dividirmos esse tempo juntos de devocional, de podermos movimentar essa rede, Senhor, e compartilharmos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que o Senhor tem para nós durante essa semana, guardando sempre uma porção da Tua palavra no nosso coração, que nos provoque, Senhor, que faça, Senhor, essa provocação, que trabalhe a favor da Tua vocação na nossa vida, da nossa vocação diante de Ti, e nos faça crescer em graça, em conhecimento, alcançando a paz que excede todo entendimento. Eu oro, Senhor, por pessoas que estão preocupadas, que não conseguem viver, Senhor, com coisas que fogem ao seu controle, a sua programação de dias, de horários, pessoas que talvez até se prepararam para uma determinada programação com recursos emocionais, com recursos, ou, Senhor, com recursos pessoais, melhor dizendo, mas não se programaram, Senhor, com recursos emocionais, espirituais, e por causa disso, Senhor, estão vivendo dramas internos, estão vivendo angústias no seu coração, na sua mente, não conseguem agora, Senhor, mais desfrutar desse tempo. Talvez pessoas que estão considerando que esse tempo só tem coisas ruins e não tem um testemunho de algo que possa de fato alegrar o seu coração, mas que nessa tarde, Senhor, nesse final de tarde, início de noite, o Senhor nos leve a essa reflexão, o Senhor nos provoque como quem provocação, Senhor, como quem está a favor da vocação, nos faça entender, nos faça perceber que todas as coisas cooperam para o bem, inclusive aquelas que nós não controlamos, e que a gente pode ser livre, tranquilo, um pouco mais leve, Senhor, na vida, para viver a vida sendo surpreendidos pelo Senhor. Sim, nós podemos, devemos fazer planos, mas a gente também pode ser livre e leve para estar, Senhor, nessa caminhada contigo, sendo surpreendido por aquilo que não está na nossa programação, não está no nosso controle, mas continua debaixo da autoridade do controle
controle do nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu oro, Pai, para que a tua paz alcance corações angustiados, temerosos. Eu oro, Senhor, para que a tua graça invada pessoas que não estão conseguindo ter testemunhos da tua bondade, nisso que talvez está angustiando seu coração, porque foge à sua programação, ao seu controle, mas que hoje, Senhor, através dessa reflexão, que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, trazendo recursos emocionais, para que alguém, Senhor, que está necessitando ouvir essa palavra, possa estar debaixo dessa paz que excede todo entendimento, na certeza de que nós estamos sendo surpreendidos por Ti, no nome de Cristo Jesus, o Senhor, é a minha oração. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa viver essa semana e os próximos dias da sua vida se planejando, programando, mas sobretudo não esquecendo de ser flexível, estar leve, para poder ser surpreendido por Deus naquilo que você não planejou. Deus te abençoe, forte abraço, fica na paz.